Bom dia, amigo. Aqui estamos nós numa sexta-feira, certamente com os reflexos da semana que se passou, talvez carregando algum fardo e algum cansaço dos dias ativos desta semana, mas aí às portas de um final de semana, na expectativa de que de alguma forma haja uma oportunidade para descanso, para refrigério. Eu sei que alguns estarão trabalhando também no sábado, também no domingo, mas a grande maioria tem pelo menos alguma oportunidade para repousar. E eu quero mais uma vez convidá-lo para estar conosco no próximo domingo. Estaremos juntos na igreja, pela manhã, à noite. Acompanhe os nossos cultos, a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Ou, se você não pode chegar até nós, acompanhe os cultos pela internet ou pelo rádio, são transmitidos ao vivo. Outra alternativa, visite uma outra igreja evangélica, uma outra igreja batista, mas não deixe passar esse final de semana sem buscar a presença de Deus. Comece o novo mês, mês de maio aí, mês da família, levando sua família à igreja. Não deixe de fazer isso. Busque a presença de Deus também nesses momentos. Vai aí nosso abraço carinhoso para aqueles que aniversariam hoje, neste último dia do mês, mas também para aqueles que aniversariam amanhã, no sábado, 1º de maio. Vai o nosso abraço para aqueles que completam mais um ano de vida no próximo domingo. Recebam, portanto, aí nosso abraço carinhoso, que a bênção de Deus os acompanhe. Amanhã um abraço especial também a todos os trabalhadores desse país, em diferentes áreas, diferentes setores, que de alguma forma são lembrados no dia de amanhã. Que Deus os abençoe e lhes dê recursos, condições, vigor para exercer suas atividades profissionais com eficiência, com eficácia e colhendo os frutos do trabalho do dia a dia. Hoje quero ler com você os 2 primeiros versículos do capítulo 8 de João, capítulo que temos acompanhado desde a segunda-feira. Mas hoje quero concluir esta série de reflexões lendo os 2 primeiros versículos desse capítulo que dizem o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. É interessante que esse episódio da história da mulher adúltera, sobre o qual temos refletido todos esses dias, começa por uma referência ao templo. O lugar de encontro das pessoas que queriam conhecer mais de Deus e adorar ao Senhor. É bem verdade que no Antigo Testamento havia em algumas culturas, em algumas religiões, o conceito de que apenas em determinados lugares seria possível manter contato com Deus. Havia, por exemplo, a preocupação de se reservar um monte para ali adorar a Deus. O monte seria o lugar mais adequado, mais próximo de Deus, e era neste lugar que se deveria adorar ao Senhor. Este conceito vai sendo abandonado ao longo das Escrituras, e nós temos inclusive uma referência em João no capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, a ideia de que a adoração a Deus independe do lugar. Quando a mulher samaritana pergunta sobre o verdadeiro monte de adoração, se o monte que os judeus diziam ser o local adequado, se o monte que os samaritanos diziam ser o lugar adequado, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que haveria momento em que a adoração não seria em nenhum daqueles montes. Ou seja, o lugar da adoração não é o mais importante é a atitude do adorador. Não podemos perder este ponto. Mas há um outro detalhe aqui. Quando o templo foi instituído, quando o templo foi estabelecido, inicialmente o tabernáculo, uma vez que o povo vivia ainda uma vida nômade pelo deserto, mas depois o templo, já no tempo do reino de Israel, a ideia era um lugar para onde o povo poderia concentrar a sua atenção, o seu foco, e ali adorar a Deus. Mais tarde, esse conceito foi sendo aperfeiçoado para a ideia de um lugar de aprendizado. Era um lugar onde se ouvia a voz de Deus. É por isso que quando houve a dispersão, os judeus passaram a criar as sinagogas, lugares de estudo da palavra de Deus, lugar de estudo das Escrituras. E nós temos hoje, em nossa circunstância, a experiência do templo como um lugar onde nós podemos estar juntos para desfrutar a comunhão, mas também um lugar onde podemos estar juntos para adorar a Deus, para orar ao Senhor,
e para aprender da sua palavra. Naquele caso especificamente, as pessoas foram ao templo para ouvir o ensino de Jesus pessoalmente, ele estava presente ali. Mas ainda é possível hoje ouvir o ensino de Jesus no templo através da sua palavra registrada e transmitida. Quando a igreja se propõe a ensinar a palavra de Deus, o templo acaba se tornando o lugar onde nós temos acesso a esta mensagem, a esta palavra. E há duas coisas que gostaria de mencionar sobre as quais eu quero que você reflita. Uma delas é que no templo nós temos uma oportunidade singular, uma oportunidade que não vamos encontrar em nenhum outro ambiente, para aprender de Deus em companhia de outras pessoas, para adorar ao Senhor de uma forma diferente, de forma coletiva, e a adoração coletiva é envolvente, é inspiradora, é estimulante, faz bem ao nosso coração, nos faz sentir partícipes de um projeto maior, não se compara com a adoração individual, embora esta tenha seu lugar. Além disso, o templo é a oportunidade para aprender da palavra de Deus, portanto vale a pena. Mas há um outro aspecto a ser considerado, é que justamente pelo papel exercido pela igreja, pelo templo, distante desse contato da comunhão com os outros, nós inevitavelmente acabamos por nos distanciar de Deus. Há muitas pessoas que defendem a tese cômoda, confortável, ou muitas vezes uma fuga, de que é possível ter uma experiência com Deus sem o contato com o templo, sem o contato com a igreja. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. A proposta de relacionamento com Deus é uma proposta pessoal e não necessariamente coletiva. Na prática não funciona bem assim. Absolutamente desconheço alguém que, distante da comunhão com uma igreja, distante da comunhão com Deus, tenha conseguido nutrir um relacionamento com o Senhor fora do ambiente da igreja. A verdade é que todas as pessoas que se distanciam deste ambiente acabam por se distanciar também de Deus e por esfriar em sua vida espiritual e seu relacionamento com Ele. Por isso, como aqueles que foram ao templo para ouvir Jesus, eu quero convidá-lo a estar presente na igreja, a adorar a Deus em comunhão com outros irmãos e aprender dele e da sua palavra. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo papel extraordinário exercido pela tua casa, pela igreja. Muito obrigado pela importância da comunhão com outros irmãos. Muito obrigado pela experiência maravilhosa de te adorar em coletividade. Muito obrigado pela oportunidade de aprender da tua palavra na tua casa, de crescer em nosso relacionamento contigo. Eu te peço, Pai, que haja por parte daqueles que nos assistem neste instante este compromisso, esta visão, e que este compromisso faça com que cresçam cada dia mais em seu relacionamento contigo e que a igreja exerça o papel que deve exercer na aproximação entre o homem e a tua pessoa. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.